Prepare-se para se emocionar com uma história tecida pelo destino. Um encontro, uma escolha. Moldaram um amor inquebrável, como um bordado delicado. Não perca nenhum detalhe dessa história envolvente e apaixonante. Comente de onde você está assistindo e faça parte desse momento especial. O som constante e ritmado da máquina de costura era a trilha sonora da vida de Clarice Oliveira. Seus dedos, levemente calejados pelo trabalho diário, guiavam com precisão o tecido azul marinho sob a agulha que subia e descia em velocidade constante. Estava terminando o último lote de uniformes escolares da semana, 25 camisas, que precisariam estar prontas até o final do dia. O pequeno galpão da Confecções Silva & Filhos abrigava 8 costureiras, cada uma em sua máquina. Em um ambiente iluminado por lâmpadas fluorescentes que substituíam a luz natural ausente naquele espaço sem janelas. O calor de fevereiro tornava o ambiente ainda mais sufocante, apesar dos ventiladores industriais que giravam incansavelmente. Clarice, o Sr. Silva quer falar com você quando terminar esse lote, informou Dona Neuza, a supervisora, uma senhora de 60 anos que trabalhava na confecção desde sua fundação. Clarice assentiu, sem desviar os olhos do trabalho. Ainda faltavam 7 camisas, e o Sr. Silva não tolerava atrasos ou distrações. Não que ela se distraísse facilmente. Desde pequena, aprendeu a importância da concentração e da disciplina. Sua mãe, Teresa, havia lhe ensinado isso enquanto costurava até tarde da noite para complementar a renda após o pai de Clarice, abandoná-las quando ela tinha apenas 5 anos. A rápida lembrança da mãe a fez sorrir discretamente. Precisava passar na farmácia no caminho de casa para comprar o remédio para a pressão de Teresa. Os 62 anos pesavam cada vez mais sobre os ombros da mulher que sacrificou tudo para criá-la sozinha. Quando terminou a última camisa, Clarice organizou cuidadosamente o lote. Conferiu cada peça em busca de imperfeições e levou-as até a mesa de inspeção. Satisfeita com o resultado, dirigiu-se à pequena sala onde Emanuel Silva, o proprietário da confecção, mantinha seu escritório improvisado. Com licença, Sr. Silva. Dona Neuza disse que o senhor queria falar comigo. O homem de meia-idade, parcialmente calvo e com óculos de aros grossos, fez um gesto para que ela entrasse e fechasse a porta. Clarice, você é uma das nossas melhores costureiras, começou ele, removendo os óculos e esfregando os olhos cansados. Rápida, precisa, e o mais importante, confiável. Obrigada, senhor, respondeu ela mantendo uma expressão neutra, apesar do calor agradável que o elogio trouxe ao seu peito. Recebemos uma encomenda especial. Uma escola particular, de elite, o Colégio São Tomás de Aquino. Querem uniformes personalizados para um evento de aniversário da instituição. Ele apontou para alguns desenhos sobre a mesa. Não é o nosso padrão usual. Tem bordados, acabamentos diferentes, uma qualidade superior ao que normalmente fazemos. Clarice examinou os desenhos com interesse genuíno. Eram de fato diferentes. Blazers elegantes com o brasão da escola bordado no bolso, saias plissadas com acabamento refinado, camisas de algodão egípcio. Um trabalho que exigiria muito mais técnica e cuidado que os uniformes básicos que normalmente produziam. Consegue fazer isso? Perguntou o Sr. Silva, a ansiedade evidente em sua voz. Pagaríamos extra, claro. É uma oportunidade de ouro para expandirmos nossa clientela. Posso fazer sim, respondeu Clarice com confiança. Não mencionou que este tipo de trabalho detalhado era exatamente o que fazia em casa, nas noites e fins de semana, transformando retalhos e peças de segunda mão em criações únicas que vendia na feira artesanal do bairro. Ótimo! Precisamos de uma amostra para apresentar na segunda-feira. Você poderia trabalhar no sábado? Pagaremos hora extra, obviamente. Clarice fez um rápido cálculo mental. Sábado era dia de feira, sua principal fonte de renda complementar, mas o dinheiro da hora extra garantiria os remédios da mãe por mais um mês. Sim, senhor, estarei aqui. Ao sair da confecção naquela tarde de sexta-feira, Clarice sentiu o peso do cansaço acumulado da semana,
mas também uma faísca de entusiasmo pela oportunidade de trabalhar em algo mais criativo. Pegou 2 ônibus lotados para chegar à farmácia antes que fechasse. Depois mais um, até o conjunto habitacional onde morava com a mãe, na periferia da cidade. O apartamento era pequeno, sala e cozinha conjugadas, 2 quartos diminutos e um banheiro. Mas Clarice e Teresa haviam transformado aquele espaço simples em um lar acolhedor ao longo dos anos. Plantas em vasos coloridos alegravam a pequena varanda, cortinas feitas por Teresa davam um toque pessoal à sala e fotografias da família emolduradas decoravam as paredes. Um dos quartos originalmente destinado a Clarice havia sido gradualmente transformado em um mini ateliê onde ela trabalhava em suas criações particulares. Uma máquina de costura mais antiga, herdada da avó materna, ocupava lugar de destaque, junto a prateleiras com tecidos organizados por cor e tipo, rolos de linha, caixas com botões, rendas e outros aviamentos e um pequeno manequim onde experimentava seus modelos. "Mãe, cheguei!", anunciou depositando a sacola da farmácia sobre a mesa. Teresa emergiu do quarto, o cabelo grisalho preso em um coque simples, o rosto ainda bonito apesar das rugas que contavam histórias de uma vida de trabalho duro e preocupações. Usava um avental sobre o vestido simples, provavelmente estava preparando o jantar. "Como foi seu dia, filha?", perguntou, dando um beijo na testa de Clarice antes de verificar o conteúdo da sacola. "Oh, você conseguiu os remédios." "Não precisava. Se preocupar, ainda tenho para alguns dias." "Melhor garantir", respondeu Clarice, indo direto para a pequena cozinha, verificar a panela no fogão. Arroz, feijão e um refogado de legumes com pequenos pedaços de frango. O aroma familiar fez seu estômago roncar. "Tenho uma novidade. O Sr. Silva me ofereceu um trabalho especial, com hora extra no sábado." "Mas sábado é dia de feira", lembrou Teresa, a preocupação evidente em sua voz. "Suas peças estavam vendendo tão bem nos últimos fins de semana." "Eu sei, mas é só por este sábado." Clarice serviu-se de um copo de água, e o pagamento extra compensa. Além disso, é um trabalho diferente, mais elaborado, para uma escola particular chique. Enquanto jantavam, Clarice explicou os detalhes do projeto. Teresa a escutava com atenção e orgulho evidentes. Desde pequena, Clarice demonstrara um talento excepcional para a costura, superando até mesmo as habilidades da mãe, que havia trabalhado como costureira em uma loja de noivas antes que problemas de saúde a forçassem a aceitar trabalhos mais leves como passadeira em lavanderias. "Eles reconheceram seu talento finalmente", comentou Teresa, com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Sempre soube que você era especial, filha. Suas mãos foram abençoadas." Clarice sorriu, acostumada com o jeito poético e ligeiramente místico da mãe de ver o mundo. Teresa sempre dizia que as mãos de uma costureira não apenas uniam tecidos, mas também sonhos, memórias e possibilidades. "É só um trabalho, mãe. Não vamos nos empolgar. A vida é feita de pequenas oportunidades que, quando bem aproveitadas, abrem portas maiores", respondeu Teresa com sua sabedoria simples. "Lembra quando você fez aquele vestido para a filha da dona Marlene e depois todas as amigas da menina queriam um igual para a formatura?" Clarice lembrava. Havia sido seu primeiro grande projeto independente, aos 16 anos. Um vestido simples, mas feito com tanto cuidado e carinho que se destacava entre as peças de boutique que as outras meninas usavam. Naquela noite, Clarice ficou acordada até tarde, desenhando versões refinadas do uniforme, testando pontos de bordado em pequenos retalhos, planejando como mostraria seu verdadeiro potencial, sem desviar demais do que era esperado. O sábado na confecção foi intenso. Clarice trabalhou sem pausas, concentrada em cada detalhe dos uniformes de amostra. Ao final do dia, havia produzido 3 peças impecáveis, um blazer, uma camisa e uma saia. O Sr. Silva não conseguia esconder seu entusiasmo ao examinar o resultado. "Isso é extraordinário, Clarice, muito além do que esperava." Ele ajustou os óculos, examinando atentamente as costuras internas do blazer. "Onde aprendeu a fazer acabamentos assim?"
Com minha mãe, principalmente, respondeu ela, omitindo as inúmeras horas que passara, estudando técnicas em livros velhos da biblioteca e em vídeos online, sempre buscando aperfeiçoar-se. E praticando muito nas minhas próprias peças. Bem, você tem um dom, isso é inegável. O Sr. Silva parecia genuinamente impressionado. Se o cliente aprovar, esse contrato pode mudar o rumo da nossa confecção. E claro, você seria a responsável principal pelo projeto. Clarice assentiu, permitindo-se um pequeno momento de orgulho. Era bom ter seu trabalho reconhecido, mesmo que dentro das limitadas paredes daquela confecção. Ao voltar para casa, pela manhã acompanhou a mãe à missa na igreja do bairro. À tarde, trabalhou em seu ateliê improvisado, criando uma blusa a partir de 2 retalhos de tecidos completamente diferentes que, em suas mãos habilidosas, pareciam destinados a estarem juntos. Foi na segunda-feira que a rotina conhecida de Clarice teve sua primeira grande ruptura. O Sr. Silva a chamou assim que ela chegou à confecção. Seu rosto uma mistura de excitação e nervosismo. Eles adoraram, anunciou, quase saltitando ao redor de sua mesa entulhada de papéis. O diretor do colégio ligou pessoalmente para dizer que a qualidade superou todas as expectativas. Querem encomendar 200 peças completas para o evento do mês que vem. Isso é ótimo, respondeu Clarice, genuinamente feliz pela oportunidade. Mas tem mais, continuou o Sr. Silva, seu tom agora mais sério. Eles querem conhecer quem fez as amostras. Aparentemente a filha do principal benfeitor da escola, um empresário importante. Viu os uniformes e ficou impressionada especialmente com o bordado do brasão. Clarice sentiu um leve desconforto. Preferia permanecer nos bastidores, deixando que seu trabalho falasse por si. O senhor pode representar a confecção, Sr. Silva. Não há necessidade de... Eles insistiram, interrompeu ele. Na verdade, a menina insistiu. E pelo que entendi o que ela quer, ela consegue. O pai é Joaquim Queiroz, dono da rede de lojas de departamento Novo Mundo. Conhece? Clarice conhecia, claro. As lojas Novo Mundo eram famosas na cidade. Uma rede em rápida expansão que vendia de tudo, desde eletrodomésticos a roupas. Ocasionalmente, ela passava em frente à loja principal no centro da cidade, admirando as vitrines elaboradas, mas nunca havia entrado. Os preços eram proibitivos para seu orçamento apertado. Quando seria essa visita? Perguntou, tentando esconder seu desconforto. Amanhã. O Sr. Silva parecia não notar sua hesitação. O Sr. Queiroz virá pessoalmente com a filha. Quero que você esteja preparada, Clarice. Vista-se bem, traga outros exemplos do seu trabalho se tiver. Isso pode ser uma oportunidade incrível para todos nós. Clarice assentiu mecanicamente, sua mente já calculando se tinha algo adequado para vestir em tal ocasião. Talvez pudesse adaptar às pressas aquele vestido azul que havia feito no mês passado. Naquela noite, compartilhou a notícia com a mãe, que reagiu com um misto de entusiasmo e preocupação maternal. É uma oportunidade e tanto, filha. Teresa ajudava Clarice a ajustar o vestido azul, um modelo simples, mas elegante, que ela havia criado a partir de um tecido comprado em liquidação. Mas lembre-se de quem você é. Pessoas ricas como esse tal de Queiroz vivem em outro mundo. Não deixe que ninguém faça você se sentir menos por causa de onde viemos. Não se preocupe, mãe. Clarice sorriu, virando-se para ver o resultado no pequeno espelho de parede. Só vou mostrar meu trabalho, responder algumas perguntas e voltar para minha máquina de costura. Duvido que seja algo mais que isso. Teresa olhou para a filha com aquela expressão que Clarice conhecia bem, um misto de orgulho e uma intuição difícil de definir. Às vezes, a vida tem planos que não conseguimos antecipar, filha, como um tecido que parece destinado a um propósito, mas acaba se transformando em algo completamente diferente e ainda mais bonito nas mãos certas. Clarice riu da analogia da mãe, mas havia uma verdade ali que não podia ignorar. Sua vida havia seguido um padrão previsível até então. Trabalho na confecção, projetos paralelos, cuidados com a mãe, sonhos modestos de talvez um dia ter seu próprio pequeno ateliê. Nada que sugerisse encontros com empresários influentes ou reconhecimento,
além do círculo limitado de clientes da feira local. Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado especial. O vestido azul caía perfeitamente, resultado de seu talento para criar peças que valorizavam sua figura delgada e estatura mediana. Prendeu os cabelos castanhos ondulados em um coque simples, mas elegante, aplicou uma maquiagem discreta e calçou suas únicas sapatilhas de couro sintético que não mostravam muito o desgaste. Levou consigo uma pequena pasta contendo fotografias de algumas de suas criações mais elaboradas, vestidos para festas de 15 anos que havia feito para meninas do bairro, blusas com aplicações de renda vintage que faziam sucesso na Oz feira, até mesmo um pequeno vestido de dama de honra que criara para a filha de uma vizinha. A confecção estava empolvorosa com a visita iminente. O Sr. Silva havia ordenado uma limpeza completa e todas as costureiras tinham sido instruídas a manter suas estações de trabalho impecáveis. Clarice manteve-se calma externamente, mas seu coração batia acelerado enquanto continuava com suas tarefas rotineiras, aguardando a chegada dos visitantes especiais. Pouco antes do meio-dia, o burburinho aumentou. Um carro preto e luxuoso havia estacionado em frente à confecção. O Sr. Silva ajeitou a gravata pela 10ª vez e caminhou apressadamente para receber os convidados. Clarice observou discretamente da sua máquina de costura quando eles entraram. Primeiro, uma menina de aproximadamente 8 anos, vestida com o uniforme do Colégio São Tomás de Aquino. Cabelos loiros perfeitamente arrumados em 2 tranças, olhos curiosos examinando tudo ao seu redor. Logo atrás dela, um homem alto, de porte atlético apesar dos prováveis 40 anos, vestindo um terno casual, mas obviamente caro. Havia algo em seu rosto que combinava a beleza masculina com uma seriedade quase severa, sobrancelhas escuras e bem definidas sobre olhos penetrantes, maxilar firme, uma postura que revelava confiança e poder. Joaquim Queiroz era exatamente como Clarice imaginara um empresário de sucesso, com uma única exceção. Seus olhos revelavam um cansaço, uma melancolia que contrastava com sua aparência impecável. O Sr. Silva fazia apresentações exageradas, gesticulando animadamente enquanto mostrava o espaço. A menina, que Clarice presumiu ser Maria Alice, parecia educadamente interessada, mas seus olhos vivos continuavam buscando algo específico, ou alguém. Finalmente o Sr. Silva apontou na direção de Clarice. E esta é Clarice Oliveira, nossa costureira mais talentosa, responsável pelas amostras que vocês aprovaram. Clarice levantou-se, ajeitando nervosamente o vestido, e aproximou-se do grupo. De perto a menina parecia ainda mais encantadora, com sardas delicadas espalhadas pelo nariz e uma expressão de genuíno interesse. Foi você quem fez o bordado do brasão da escola? Perguntou Maria Alice sem rodeios, seus olhos fixos em Clarice. Sim, fui eu, respondeu Clarice com um sorriso instintivamente se abaixando um pouco para ficar na altura da menina. Gostou? É o mais bonito que já vi, exclamou Maria Alice com entusiasmo infantil. Os outros uniformes têm um bordado feio e áspero. O seu é como se estivesse realmente desenhado no tecido. Clarice sorriu, genuinamente, tocada pelo elogio espontâneo. Obrigada. Eu me esforcei bastante para que ficasse especial. A senhorita tem formação em design de moda? A voz grave de Joaquim Queiroz atraiu a atenção de Clarice. Ele a observava com curiosidade, já profissional, mas também com uma intensidade que a deixou ligeiramente desconfortável. Não, senhor, respondeu ela com honestidade. Aprendi a costurar com minha mãe desde pequena e depois fui aperfeiçoando as técnicas através de muita prática. Autodidata, então, comentou ele, parecendo genuinamente interessado. Impressionante. Minha filha não costuma se entusiasmar facilmente com artesanato. Havia uma leve hesitação na palavra artesanato, que não passou despercebida para Clarice, mas ela manteve sua expressão neutra. Papai, posso mostrar para ela? Perguntou Maria Alice, puxando a manga do paletó do pai.
Joaquim assentiu, e a menina abriu sua mochila escolar, retirando cuidadosamente um pequeno coelho de pelúcia branco, visivelmente amado e um tanto gasto pelo uso. O que chamou a atenção de Clarice, no entanto, foi o pequeno vestido que o brinquedo usava, um traje de festa em miniatura, com um acabamento primoroso que ela reconheceu imediatamente como trabalho artesanal de alta qualidade. Lili precisa de um vestido novo, explicou Maria Alice, segurando o coelho com carinho. O aniversário dela é na próxima semana, e seu vestido favorito está... A menina não completou a frase, apenas virou o coelho para mostrar um rasgo considerável nas costas do pequeno vestido. Clarice sentiu o coração derreter diante do pedido implícito nos olhos da criança. Sem pensar duas vezes, pegou gentilmente o coelho em suas mãos, examinando o vestido danificado com olhar profissional. Vejo que Lili tem bom gosto para roupas. Este vestido é muito elegante. Ela sorriu para a menina. Acho que posso fazer um novo ainda mais bonito para a festa de aniversário dela. Que cores ela gosta? O rosto de Maria Alice iluminou-se. Azul, azul como o céu. E com estrelas ela adora estrelas. Alice, a senhorita Oliveira tem muito trabalho a fazer com os uniformes. Interveio Joaquim, seu tom gentil, mas firme. Não podemos pedir-lhe favores pessoais. Na verdade, interrompeu o Sr. Silva, vendo uma oportunidade de agradar o cliente importante. Clarice poderia perfeitamente dedicar algum tempo a esse projeto especial, não é mesmo, Clarice? Colocada em uma posição difícil, Clarice hesitou apenas por um segundo antes de responder. Seria um prazer fazer um vestido novo para Lili. Ela sorriu para Maria Alice, depois dirigiu-se a Joaquim com profissionalismo. Posso trabalhar nisso após o expediente, Sr. Queiroz. Não afetará em nada o cronograma dos uniformes. Algo no olhar de Joaquim mudou. Um leve relaxamento da seriedade, talvez um vislumbre de gratidão. Nesse caso, faço questão de pagar pelo seu tempo e material, disse ele retirando um cartão do bolso interno do paletó. Aqui está meu contato. Quando o vestido estiver pronto, por favor, me avise. O restante da visita transcorreu em discussões técnicas sobre os uniformes, prazos de entrega e especificações adicionais. Clarice respondeu às perguntas com confiança, mostrando seu conhecimento prático e seu comprometimento com a qualidade. Percebeu que Joaquim a observava com crescente respeito profissional, enquanto Maria Alice permanecia por perto, claramente encantada com a mulher que prometera salvar o guarda-roupa de sua preciosa Lili. Ao se despedirem, Maria Alice surpreendeu Clarice com um abraço espontâneo. Obrigada por ajudar Lili, sussurrou a menina. Ela é minha melhor amiga. Clarice retribuiu o abraço, tocada pela pureza daquele gesto. Cuidarei muito bem dela, prometo. Joaquim estendeu a mão para Clarice em um cumprimento formal. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Oliveira. Seu talento é incomum. Havia uma sinceridade em sua voz que contrastava com a formalidade de suas palavras. Aguardarei notícias suas sobre o projeto especial de minha filha. Depois que eles saíram, o Sr. Silva não conseguia conter sua euforia. Você os impressionou, Clarice. Joaquim Queiroz não é conhecido por elogiar facilmente, e ele claramente apreciou seu trabalho. Clarice apenas sorriu, voltando para sua máquina de costura. A visita havia sido surpreendentemente agradável, apesar de sua apreensão inicial. Havia algo na devoção de Joaquim à filha que a tocara, algo na seriedade de seu olhar que despertou sua curiosidade. Naquela noite, após o jantar, Clarice mostrou à mãe o coelho com o vestido danificado. É um trabalho excelente, comentou Teresa, examinando as costuras diminutas do traje em miniatura. Quem quer que tenha feito isso, tinha mãos talentosas e pacientes. Pensei a mesma coisa, concordou Clarice, já separando pequenos retalhos de cetim azul e tule com minúsculas estrelas prateadas que havia guardado de um projeto anterior. A menina disse que o coelho é sua melhor amiga. Imagino que deva ser muito importante para ela. Teresa observou a filha com um sorriso conhecedor. Sabe, quando seu pai nos deixou, você se apegou daquele mesmo jeito ao ursinho que sua avó havia feito. Lembra dele? O senhor Abraços. Clarice sorriu com a memória.
O ursinho de pelúcia marrom, com um pequeno lenço vermelho no pescoço, havia sido seu confidente e companheiro durante os anos mais difíceis da infância. Lembro, sim, ele ainda está guardado na caixa de memórias. Crianças encontram conforto nesses amigos silenciosos, especialmente quando enfrentam perdas ou mudanças difíceis, disse Teresa pensativamente. A menina mora apenas com o pai, você disse. Clarice assentiu, percebendo subitamente a possível conexão. Ele é viúvo, pelo que o Sr. Silva comentou. A mãe faleceu há alguns anos. Então, esse coelhinho provavelmente representa muito mais que um simples brinquedo, concluiu Teresa, sempre perspicaz em questões emocionais. Ao cuidar dele com tanto carinho, você estará fazendo muito mais que um simples vestido de boneca. Inspirada pela observação da mãe, Clarice, dedicou-se com especial atenção ao pequeno projeto nas noites seguintes. Após longas horas na confecção, trabalhando nos uniformes, ela ainda encontrava energia para criar algo verdadeiramente mágico para o coelho de Maria Alice. O resultado, 4 dias depois, era um elegante vestido de baile em miniatura, em cetim azul celeste, com uma sobressaia de tule salpicado de minúsculas estrelas prateadas, bordadas à mão. O corpete tinha detalhes delicados em fios prateados, e uma pequena tiara de strass complementava o conjunto. Como toque final, Clarice havia costurado um pequeno bolso oculto na saia, dentro do qual colocou uma minúscula carta. Querida Lili, feliz aniversário. Você é muito amada. Que suas aventuras com Maria Alice sejam sempre cheias de alegria e estrelas brilhantes. Com carinho, Clarice. Satisfeita com o resultado, Clarice tirou uma fotografia com seu celular simples e enviou uma mensagem para o número no cartão que Joaquim lhe dera. Boa noite, Sr. Queiroz. O vestido de aniversário de Lili está pronto. Poderia entregá-lo amanhã se for conveniente. Atenciosamente, Clarice Oliveira. Para sua surpresa, a resposta veio quase imediatamente. Senhorita Oliveira, agradeço sua dedicação. Poderia encontrá-la pessoalmente amanhã? Maria Alice está ansiosa. Posso buscá-la na confecção ao final do seu expediente, se não for incômodo. A proposta a pegou desprevenida. Havia imaginado que deixaria o pequeno pacote na recepção da loja principal da Novo Mundo ou que, no máximo, o entregaria à secretária de Joaquim. Um encontro pessoal parecia desnecessariamente complicado. Após alguns momentos de hesitação, respondeu: sem problemas. Termino às 18 horas. A resposta foi breve. Estaremos lá. Obrigado. Clarice tentou não pensar muito no encontro programado durante o dia seguinte, concentrando-se nos uniformes que começavam a ganhar forma sob suas mãos habilidosas. Mas ocasionalmente se pegava imaginando a reação de Maria Alice ao ver o novo vestido de sua amada Lili. E isso trazia um sorriso involuntário aos seus lábios. Às 18 horas em ponto, o mesmo carro preto e elegante estacionou em frente à confecção. O Sr. Silva, que obviamente havia sido informado, lançou um olhar significativo para Clarice enquanto ela recolhia suas coisas. Não é todo dia que Joaquim Queiroz se dá ao trabalho de buscar alguém pessoalmente, comentou ele em voz baixa. Você realmente o impressionou, Clarice. Ela apenas assentiu, tentando ignorar os olhares curiosos das outras costureiras. Com o pequeno pacote cuidadosamente embrulhado em papel de presente azul com estrelas douradas, saiu para a calçada. Para sua surpresa, não foi um motorista quem saiu do carro, mas o próprio Joaquim abrindo a porta do passageiro para ela. No banco traseiro, Maria Alice praticamente saltava de excitação. Senhorita Clarice, você trouxe o vestido da Lili? Ela está super ansiosa. A espontaneidade da menina arrancou um sorriso genuíno de Clarice. Trouxe sim, e acho que ela vai adorar. Ela entrou no carro sentando-se no banco do passageiro, enquanto Joaquim dava a volta para assumir o volante. Mas talvez seja melhor esperar chegarmos a um lugar mais adequado para abrir o presente. Na verdade, interveio Joaquim ligando o carro. Esperava que pudesse nos acompanhar em um jantar. Maria Alice insistiu que deveríamos agradecê-la adequadamente pelo favor. Clarice olhou para ele, surpresa. Oh, não é necessário, Sr. Queiroz, foi um prazer fazer isso. Por favor, diga sim.
implorou Maria Alice do banco traseiro. Papai reservou mesa no giardino e eles têm o melhor espaguete do mundo. Clarice hesitou. Não estava preparada para um jantar em um restaurante que, pelo nome, parecia bastante refinado. Seu vestido, simples, adequado para um dia de trabalho, certamente não seria apropriado. Além disso, sua mãe a esperava para o jantar. É muito gentil, mas minha mãe está me esperando e eu não avisei que me atrasaria. Você pode ligar para ela? Sugeriu Maria Alice prontamente. Posso emprestar meu celular? Por favor, senhorita Clarice. Havia tal sinceridade no pedido da menina que Clarice se viu incapaz de recusar. Olhou para Joaquim, que observava a estrada com expressão neutra, mas cujos olhos revelavam um brilho. "Tchau, Esperança. Se não for um incômodo, aceito o convite", disse finalmente. "Mas precisarei mesmo avisar minha mãe." Enquanto Clarice usava seu próprio celular para ligar para Teresa, que, para sua surpresa, pareceu mais animada que preocupada com a notícia, percebeu que Maria Alice a observava pelo espelho retrovisor, com um sorriso radiante. "Vai ser tão divertido", exclamou a menina. "Podemos abrir o presente da Lili na sobremesa." O restaurante Giardino era exatamente como Clarice imaginou. Elegante, com iluminação suave, mesas bem espaçadas cobertas por toalhas brancas impecáveis e garçons em trajes formais. Em qualquer outra circunstância, ela teria se sentido completamente deslocada. Mas a presença entusiasmada de Maria Alice, falando sem parar sobre escola, sobre Lili, sobre sua coleção de livros de aventura, criava uma bolha de normalidade que tornava a situação surpreendentemente confortável. Joaquim, por sua vez, mostrava-se um anfitrião atencioso, explicando discretamente itens do cardápio quando percebeu a hesitação de Clarice, recomendando pratos sem parecer condescendente e mantendo uma conversa leve sobre temas neutros. Foi somente quando Maria Alice pediu licença para ir ao banheiro, acompanhada por uma atendente do restaurante, que Joaquim finalmente abordou o motivo real do convite. "Senhorita Oliveira..." "Clarice, por favor", interrompeu ela suavemente, sentindo que a formalidade só aumentava a distância, já evidente, entre seus mundos. "Clarice", ele corrigiu-se com um leve sorriso. "Queria agradecer pessoalmente pelo que está fazendo por Maria Alice. Pode parecer trivial, um vestido para um coelho de pelúcia..." "Não é trivial", interveio Clarice, surpreendendo a si mesma com sua franqueza. "Lili claramente significa muito para sua filha. Esses amigos de pelúcia muitas vezes são confidentes, protetores, companheiros constantes quando o mundo parece incerto ou assustador." Algo na expressão de Joaquim mudou, uma vulnerabilidade momentânea atravessando seu rosto geralmente composto. "Você entende, então? Minha mãe me criou sozinha", explicou Clarice simplesmente. "Vai como é se apegar a esses pequenos confortos." Joaquim assentiu, tomando um gole de seu vinho antes de continuar. "Minha esposa, Laura, faleceu há 3 anos. Câncer." Sua voz era calma, mas Clarice conseguia perceber o esforço que custava manter essa calma. Foi ela quem fez o vestido original de Lili. Laura era talentosa com trabalhos manuais, embora nunca tenha tido treinamento formal. Costurava por hobby, principalmente para Maria Alice. Subitamente, tudo fez sentido para Clarice. A importância do coelho, o apego ao vestido danificado, a insistência da menina em encontrar alguém que pudesse fazer um novo à altura do original. "Sinto muito pela sua perda", disse ela com sinceridade. "Isso explica por que o vestido tinha um acabamento tão primoroso. Era um trabalho feito com muito amor." "Sim." Joaquim olhou para suas mãos por um momento, depois de volta para Clarice. "Tentei encontrar alguém que pudesse fazer algo semelhante quando o vestido começou a se desgastar. Contratei costureiras profissionais, estilistas, até mesmo uma figurinista de teatro. Ninguém conseguiu capturar aquela essência. E então Maria Alice viu meu bordado nos uniformes", concluiu Clarice, entendendo agora o real significado daquele encontro aparentemente casual. Exato. Foi a primeira vez em muito tempo que a vi tão animada com algo relacionado ao passado.
Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tenho tentado equilibrar a preservação das memórias de Laura com a necessidade de seguir em frente. Não é fácil. Antes que Clarice pudesse responder, Maria Alice retornou, trazendo consigo toda a energia e alegria de seus 8 anos. A conversa voltou a temas leves, e o jantar prosseguiu agradavelmente, mas algo havia mudado na dinâmica entre Clarice e Joaquim, uma compreensão mútua. Um vislumbre das vulnerabilidades por trás das fachadas que ambos mantinham por diferentes razões. No momento da sobremesa, um elaborado sorvete de baunilha com calda de frutas vermelhas para Maria Alice, tiramisu para os adultos, chegou, finalmente, a hora de abrir o presente. Clarice observou nervosamente, enquanto a menina desfazia o laço dourado com cuidado reverencial, como se o próprio embrulho fosse precioso demais para ser simplesmente rasgado. Quando o vestido em miniatura finalmente emergiu, houve um momento de silêncio absoluto. Maria Alice olhava para a criação de Clarice com olhos arregalados, sua expressão passando de surpresa para pura alegria. "É a coisa mais linda que já vi na vida", exclamou finalmente, segurando o pequeno vestido como se fosse feito de cristal. "Olha, papai, tem estrelas de verdade e uma coroa. Lili vai parecer uma princesa." Joaquim examinou o trabalho, e Clarice percebeu o momento exato em que ele notou os detalhes que replicavam sutilmente o estilo do vestido original, preservando a essência do trabalho de Laura, enquanto adicionava toques únicos que tornavam a peça verdadeiramente especial. "É extraordinário", disse ele, sua voz ligeiramente rouca. "Um trabalho digno de uma rainha dos coelhos." Maria Alice já estava colocando cuidadosamente o vestido em Lili, que aparentemente havia estado escondida em sua pequena mochila o tempo todo. Quando terminou, segurou o coelho para que todos pudessem admirar o resultado. "Ela está tão feliz", declarou a menina com convicção. "Este é o melhor vestido de aniversário de todos os tempos." Foi nesse momento que Maria Alice descobriu o pequeno bolso secreto, e dentro dele, a minúscula carta. Enquanto ela lia as palavras em voz alta, seus olhos brilhavam de emoção. Quando terminou, olhou para Clarice com uma expressão tão cheia de gratidão pura que atingiu algo profundo no coração da jovem costureira. Sem aviso, Maria Alice levantou-se de sua cadeira e correu para abraçar Clarice, o coelho agora principescamente vestido espremido entre elas. "Obrigada, obrigada, obrigada", repetia a menina. "Lili diz que você é a pessoa mais legal do mundo depois do papai." Clarice retribuiu o abraço, profundamente tocada pela reação genuína da criança. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar de Joaquim fixo nela, uma expressão complexa em seu rosto. Gratidão, admiração e algo mais que ela não conseguia definir exatamente. Restante da noite transcorreu em um clima de celebração improvisada pelo aniversário de Lili. Maria Alice contou histórias elaboradas sobre as aventuras do coelho, Joaquim ocasionalmente acrescentando detalhes ou corrigindo gently exageros, particularmente extravagantes, e Clarice ouvindo tudo com interesse genuíno, encantada com a dinâmica entre pai e filha. Quando finalmente se despediram, já era tarde. Joaquim insistiu em levar Clarice até em casa, apesar de seus protestos educados de que poderia pegar um ônibus. "Não seria seguro a esta hora", argumentou ele com firmeza gentil. "Além disso, Maria Alice não me perdoaria se eu não garantisse que você chegasse bem em casa após ter feito sua melhor amiga tão feliz." No carro, Maria Alice adormeceu rapidamente no banco traseiro, exausta pelas emoções do dia, agarrada a Lili em seu novo vestido cintilante. O silêncio entre os adultos era confortável, pontuado apenas pelas ocasionais indicações de direção que Clarice fornecia para chegar ao conjunto habitacional onde morava. Quando finalmente estacionaram em frente ao bloco de apartamentos simples, Clarice sentiu uma pontada de autoconsciência. O contraste entre o carro luxuoso e o ambiente modesto era gritante. "Obrigada pela noite", disse ela, buscando encerrar o encontro com dignidade. "Foi um prazer conhecer melhor você e Maria Alice."
O prazer foi nosso. Joaquim hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente continuou. Clarice, há algo que gostaria de lhe propor. Não como cliente, mas como alguém que reconhece um talento excepcional. Ela olhou para ele com curiosidade. A Novo Mundo está planejando lançar uma linha de roupas infantis exclusivas para a próxima temporada. Estamos buscando um diferencial, algo que vá além do que as outras redes oferecem. Depois de ver seu trabalho tanto nos uniformes quanto... Ele gesticulou levemente em direção à filha adormecida. Em criações mais pessoais, gostaria de convidá-la para desenvolver algumas peças conceito para nós. Clarice piscou, surpresa pela proposta inesperada. Eu? Mas não tenho formação, nem experiência em desenho industrial ou... O que você tem é algo mais valioso, interrompeu Joaquim gentilmente. Uma compreensão intuitiva de como as roupas podem carregar significado, contar histórias. Uma sensibilidade que não se aprende em escolas de design. Ela hesitou processando a proposta. Seria um projeto paralelo, claro, continuou ele. Você poderia manter seu trabalho atual enquanto desenvolve algumas ideias iniciais. Se funcionar, poderíamos discutir um arranjo mais permanente. A oportunidade era tentadora. Uma chance de trabalhar em algo verdadeiramente criativo, de ver suas ideias ganharem vida em escala maior que a feira local, de talvez até mesmo melhorar significativamente a situação financeira dela e da mãe. Posso pensar sobre isso? Perguntou finalmente. Claro. Joaquim retirou outro cartão de visitas, este com seu número pessoal anotado à mão no verso. Sem pressão. Apenas considere a possibilidade. Clarice aceitou o cartão, agradeceu novamente pela noite e despediu-se com um aceno suave para Maria Alice adormecida. Enquanto subia as escadas até o apartamento, sua mente fervilhava com possibilidades e dúvidas em igual medida. Teresa ainda estava acordada, esperando ansiosamente por detalhes do jantar improviso. Clarice contou tudo, desde o restaurante elegante até a reação emocionante de Maria Alice ao presente. E, finalmente, a proposta inesperada. Ele viu seu dom, filha, comentou Teresa, seus olhos brilhando de orgulho. Como sempre soube que alguém veria um dia. Ou talvez ele apenas esteja sendo gentil por causa da filha, ponderou Clarice sempre cautelosa. Homens como Joaquim Queiroz não constroem impérios sendo gentis, respondeu Teresa, com sabedoria prática. Se ele viu potencial em você, é porque realmente existe. Naquela noite antes de adormecer, Clarice permitiu-se pela primeira vez em muito tempo sonhar com possibilidades maiores que as paredes da confecção Silva Filhos. Sua mente estava cheia de ideias para roupas infantis que contariam histórias, que trariam alegria como o vestido de Lili havia trazido a Maria Alice. E se fosse sincera consigo mesma, havia também a imagem persistente de Joaquim Queiroz. Não o empresário bem-sucedido em seu terno impecável, mas o pai dedicado que falava da esposa falecida com amor respeitoso, que observava a filha com olhos atentos e protetores, que havia notado e valorizado seu talento de uma forma que ninguém, além de sua mãe, jamais fez. Quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram povoados por tecidos coloridos, crianças sorridentes vestindo suas criações e um par de olhos escuros e intensos que pareciam enxergar além das aparências, até o coração do que realmente importava. Os dias seguintes foram de intensa reflexão para Clarice. A proposta de Joaquim era tentadora, mas também assustadora. Desenvolver peças conceito para uma rede do porte da Novo Mundo significaria expor-se a um nível de visibilidade com o qual não estava acostumada. E se suas ideias não fossem suficientemente boas? E se seu talento, admirado em uma pequena confecção, não se mostrasse à altura das expectativas do mundo da moda comercial? Mas a oportunidade era grande demais para ignorar. Após 3 dias, ponderando os prós e contras, discutindo com sua mãe e consultando referências sobre design de roupas infantis, tomou uma decisão. Ligou para o número pessoal no cartão que Joaquim lhe dera. Senhor Queiroz, é Clarice Oliveira.
Pensei sobre sua proposta e gostaria de aceitá-la. Clarice, a voz dele parecia genuinamente satisfeita do outro lado da linha. Fico muito contente com sua decisão. Maria Alice vai ficar eufórica. Combinaram um encontro para o fim de semana, quando poderiam discutir os detalhes do projeto com calma. Joaquim sugeriu um café perto da confecção, em um horário conveniente, para Clarice. O cuidado em não invadir seu espaço ou impor condições difíceis não passou despercebido. No sábado, Clarice dedicou um tempo especial à sua aparência. Não por vaidade, mas porque sabia que aquela reunião marcava o início de um novo capítulo profissional. Vestiu uma saia escura e uma blusa azul que ela mesma havia feito, com um delicado trabalho de nervuras no decote que demonstrava sua habilidade com detalhes. Calçou as sapatilhas menos gastas, prendeu o cabelo em um coque firme, mas elegante, e levou consigo um caderno com alguns esboços preliminares para a linha infantil. O café era um lugar agradável, nem muito sofisticado nem muito simples, com uma clientela diversificada. Joaquim já estava lá quando ela chegou, vestindo roupas casuais que, ainda assim, gritavam qualidade e bom gosto. Ao seu lado, para a surpresa de Clarice, estava Maria Alice, segurando Lili, que usava orgulhosamente o novo vestido de estrelas. Espero que não se importe que eu tenha trazido uma assistente, comentou Joaquim, levantando-se para puxar a cadeira para Clarice. Ela insistiu que precisávamos da opinião de uma especialista em moda infantil. A especialista sendo Lili, presumo? Perguntou Clarice com um sorriso, sentando-se. Obviamente, exclamou Maria Alice, erguendo o coelho como se fosse uma consultora renomada. Ela tem o melhor gosto da família. A reunião tornou-se surpreendentemente produtiva e agradável. Enquanto discutiam ideias para a linha infantil, Maria Alice ocasionalmente oferecia sugestões surpreendentemente perspicazes para uma criança de 8 anos. Clarice mostrou seus esboços preliminares, roupas que combinavam praticidade com elementos lúdicos, vestidos com bolsos escondidos onde se podiam guardar pequenos tesouros, camisetas com apliques que mudavam de cor dependendo da temperatura, conjuntos que permitiam múltiplas combinações como um quebra-cabeças têxtil. Isso é extraordinário, Clarice. Joaquim examinava os desenhos com genuíno interesse. Não são apenas roupas, são experiências interativas. As crianças se relacionam com as roupas de maneira diferente dos adultos, explicou ela. Para elas, o vestir pode ser uma extensão da brincadeira, da descoberta. A maioria das roupas infantis é projetada pela perspectiva adulta do que parece bonitinho, não pelo que realmente encantaria uma criança. Ao final da reunião, haviam estabelecido parâmetros básicos para o projeto. Clarice desenvolveria 5 protótipos completos para avaliação. Joaquim providenciaria os materiais necessários e um pagamento adiantado que, para choque de Clarice, era mais do que ela ganhava em 3 meses na confecção. É o valor de mercado para um trabalho desta complexidade, explicou ele, percebendo sua surpresa. Seu talento merece ser adequadamente compensado. Quando se despediram, Maria Alice surpreendeu Clarice com um abraço espontâneo. Vamos fazer as roupas mais legais do mundo, declarou a menina com confiança absoluta. Joaquim, por sua vez, estendeu a mão em um cumprimento mais formal, mas seus olhos transmitiam algo que ia além da simples satisfação profissional. Obrigado por aceitar o desafio, Clarice. Tenho um bom pressentimento sobre este projeto. Nas semanas seguintes, Clarice mergulhou de cabeça no desenvolvimento dos protótipos. Após o expediente na confecção e nos fins de semana, seu pequeno ateliê em casa transformou-se em um laboratório criativo. Teresa ocasionalmente oferecia sugestões ou ajudava com aspectos mais simples, mas respeitava o processo criativo da filha. Nunca vi você tão concentrada nem tão feliz trabalhando, comentou Teresa uma noite, enquanto Clarice finalizava o bordado de pequenas nuvens em um bolso escondido de um macacão infantil. É diferente de tudo que já fiz, admitiu. Clarice, na confecção sigo padrões estabelecidos. Nas minhas peças para a feira posso ser criativa, mas sempre dentro dos limites do que sei que vai vender.
Este projeto é como se não houvesse limites além da minha própria imaginação. O primeiro protótipo a ser finalizado foi um vestido azul com múltiplas camadas de saia. Cada camada revelava uma cena diferente de um conto de fadas, de modo que, ao girar ou brincar, a criança criava uma narrativa visual em movimento. O segundo foi o macacão com bolsos temáticos, cada um escondendo um pequeno detalhe relacionado ao tema céu. Nuvens, sol, arco-íris, estrelas, todos cuidadosamente bordados em locais que só seriam descobertos através da exploração. Clarice enviava atualizações regulares para Joaquim, que sempre respondia com entusiasmo genuíno e sugestões perspicazes que demonstravam um interesse real pelo projeto. Ocasionalmente, ele enviava mensagens apenas para verificar como ela estava, sem qualquer referência ao trabalho. Essas pequenas interações, aparentemente casuais, gradualmente construíam uma conexão que ia além do profissional. Uma noite, após receber fotos do terceiro protótipo, uma camiseta com um desenho simples que, quando molhado levemente, revelava cores vivas e novos elementos, Joaquim enviou uma mensagem diferente. Maria Alice perguntou se você poderia jantar conosco no domingo. Ela tem uma importante questão de moda para discutir com você e Lili. Eu adoraria também se estiver disponível. Clarice sentiu um frisson de excitação ao ler o convite. Já fazia quase um mês desde que começou o projeto, e embora trocassem mensagens frequentes, não haviam se encontrado pessoalmente desde a reunião no café. A ideia de ver Joaquim e Maria Alice novamente, em um contexto mais pessoal, era simultaneamente empolgante e intimidante. Após consultar Teresa, que a encorajou, com um sorriso conhecedor, aceitou o convite. No domingo, vestiu-se com especial cuidado. Um vestido simples, mas elegante, que havia feito especialmente para a ocasião, em um tom de verde que realçava seus olhos. Quando chegou ao endereço indicado, Clarice não pôde deixar de sentir um momento de hesitação. A casa de Joaquim era exatamente como imaginara. Uma mansão elegante em um bairro nobre, com jardins impecáveis e uma fachada imponente. O contraste com seu pequeno apartamento era mais que evidente, era quase esmagador. Foi Maria Alice quem abriu a porta, praticamente saltando de excitação. Clarice, finalmente você veio à nossa casa! A menina agarrou sua mão, puxando-a para dentro. Vem, quero te mostrar meu quarto e a sala de brincar e o jardim. Alice, deixe nossa convidada respirar por um momento, interrompeu Joaquim, aparecendo no hall de entrada com um sorriso caloroso. Vestia roupas casuais, calças escuras e uma camisa azul clara com as mangas dobradas, e parecia mais relaxado que nos encontros anteriores. Bem-vinda, Clarice. Obrigada pelo convite, respondeu ela, entregando-lhe uma pequena caixa embrulhada. Um presente. Nada muito elaborado, apenas algo que pensei que vocês poderiam gostar. Joaquim pareceu genuinamente tocado pelo gesto. Não precisava, mas obrigado. Posso abrir agora ou... Agora, interveio Maria. Alice já tentando pegar o pacote das mãos do pai. Por favor, papai. Dentro da caixa, havia 3 pequenos bonecos de pano feitos à mão. Versões estilizadas de Joaquim, Maria Alice e Lili. Cada um com detalhes personalizados que capturavam suas características distintivas. O boneco de Joaquim usava um minúsculo terno, o de Maria Alice tinha o uniforme escolar, e uma reprodução diminuta de Lili estava vestida com o famoso vestido de estrelas. Clarice, isso é incrível. Joaquim parecia verdadeiramente impressionado, examinando os detalhes meticulosos de cada boneco. O tempo que deve ter levado para fazer isso. São nós, exclamou Maria Alice maravilhada. Olha, Lili, você tem uma mini você. A evidente alegria da menina era toda a recompensa que Clarice precisava. O pequeno projeto lateral havia consumido várias noites, mas valeu cada minuto ao ver a reação de ambos. O jantar foi surpreendentemente descontraído. O chefe particular de Joaquim havia preparado uma refeição deliciosa, mas não ostensiva, e a conversa fluiu facilmente
entre assuntos leves e ocasionais discussões sobre o projeto das roupas infantis. Maria Alice dominava grande parte da conversa, compartilhando histórias da escola e planos elaborados para as aventuras dos novos bonecos. Após a sobremesa, Maria Alice finalmente revelou a importante questão de moda que precisava discutir. O baile de primavera da escola estava se aproximando e ela queria que Clarice, não uma chata loja de vestidos, criasse seu traje para a ocasião. Papai disse que eu precisava perguntar adequadamente como uma reunião de negócios, explicou a menina, assumindo uma postura comicamente séria. Então, senhorita Clarice, gostaria de fazer uma proposta formal para a confecção de um vestido de baile que seja, e estou citando minhas exatas especificações, o mais mágico e giratório vestido de todos os tempos, que brilhe como estrelas e faça todas as outras meninas dizerem uau. Clarice não conseguiu conter o riso diante da formalidade afetada e das especificações extravagantes. Olhou para Joaquim, que deu de ombros com um sorriso resignado. Tentei explicar conceitos como sutileza e elegância apropriada para a idade. Mas aparentemente minha filha está determinada a ofuscar o sistema de iluminação do ginásio da escola. Bem, acho que podemos encontrar um meio termo, respondeu Clarice, dirigindo-se a Maria Alice com seriedade equivalente. Algo mágico e giratório, mas que também seja elegante e adequado para uma jovem dama, talvez com elementos que brilhem discretamente, em vez de cegarem os convidados. A negociação que se seguiu foi tanto engraçada quanto tocante. Maria Alice defendendo apaixonadamente cada lantejoula e camada de tule, Clarice gentilmente guiando-a para escolhas mais refinadas e Joaquim observando a interação com visível admiração. Quando finalmente chegaram a um compromisso aceitável para todas as partes, Maria Alice foi liberada para brincar um pouco antes de dormir, deixando os adultos sozinhos na sala de jantar. Obrigado por sua paciência com ela, disse Joaquim, enquanto serviam-se de café. Desde que Laura faleceu, Maria Alice tem oscilado entre momentos de maturidade surpreendente e explosões de fantasia quase excessivas. Os terapeutas dizem que é normal, sua forma de processar a perda. Ela é uma criança extraordinária, respondeu Clarice sinceramente. O equilíbrio entre imaginação e sensibilidade que ela possui é raro. Muito disso é mérito de Laura. Havia uma suavidade em sua voz quando mencionava a esposa. Não mais a dor crua do luto recente, mas uma saudade respeitosa, quase reverente. Ela sempre incentivou Alice a ser autenticamente ela mesma, sem medo de julgamentos. Parece que você continuou esse legado admiravelmente, observou Clarice, impressionada com a forma como Joaquim falava abertamente sobre Laura, sem evitar o assunto, como muitas pessoas fariam. Ele a estudou por um momento, como se avaliando quanto poderia compartilhar. Não foi fácil no início. Eu me perdi por um tempo, no trabalho principalmente. Seu olhar vagou para a janela, para o jardim escurecido pela noite. Uma babá cuidava de Alice enquanto eu me enterrava em reuniões, expansões da empresa, qualquer coisa para não enfrentar o vazio em casa. Clarice esperou em silêncio respeitoso, intuindo que ele precisava contar essa história. Foi Maria Alice quem me trouxe de volta. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ela tinha acabado de completar 6 anos e me disse com toda a seriedade do mundo: Papai, a mamãe não está mais aqui, mas eu estou, e preciso que você também esteja. Clarice sentiu um nó na garganta. Uma sábia de 6 anos. Exatamente. Joaquim voltou a focá-la. Foi quando percebi que estava desonrando o que Laura mais valorizava: família, presença, momentos compartilhados. Reduzi minha carga horária, contratei executivos para assumir parte das minhas responsabilidades e aprendi a ser um pai presente. E pelo que vejo, um pai excepcional. O elogio sincero pareceu tocá-lo profundamente. Por alguns momentos, ficaram em silêncio confortável, bebendo café e compartilhando um espaço de compreensão mútua que transcendia as evidentes diferenças em suas circunstâncias de vida. E você, Clarice? Perguntou finalmente Joaquim. Sempre quis ser.
Costureira? Ou havia outros sonhos? Na verdade, sempre quis ser designer, admitiu ela. Criar do zero, não apenas executar as ideias de outros. Mas faculdades de moda são caras, e quando meu pai nos deixou, as prioridades mudaram. Minha mãe trabalhava tanto para nos sustentar. O mínimo que eu podia fazer era contribuir assim que tive idade suficiente. Mas nunca abandonou completamente o sonho, observou ele, não como uma pergunta, mas uma constatação. Não. Clarice sorriu. Costuro para viver, mas desenho para viver plenamente. Minhas criações para a feira local e agora este projeto com você são versões possíveis do sonho original. Quando Clarice finalmente foi embora, já tarde da noite, Joaquim insistiu em levá-la para casa pessoalmente, apesar de seus protestos educados. No carro silencioso, ela sentiu uma proximidade crescente entre eles, não apenas pelo que haviam compartilhado verbalmente, mas pelos silêncios confortáveis, pelos olhares compreensivos, pela maneira como pareciam intuir os pensamentos, um do outro com surpreendente precisão. Em frente ao seu prédio modesto, Joaquim desligou o motor em vez de simplesmente deixá-la descer. Gostaria de lhe mostrar algo, disse ele, tirando o celular do bolso. Os primeiros resultados dos testes de mercado para seus protótipos. Clarice inclinou-se para ver a tela, subitamente consciente da proximidade entre eles. As fotos mostravam crianças testando suas criações em uma espécie de grupo focal. Os rostos de pura alegria, enquanto descobriam os bolsos secretos, as camadas interativas, as transformações mágicas das peças, contavam uma história de sucesso inegável. Eles amaram, continuou Joaquim, seu rosto próximo ao dela, enquanto passava as fotos. A equipe de marketing está em êxtase. Dizem que nunca viram reações tão entusiasmadas em um teste preliminar. Uma onda de orgulho aqueceu o peito de Clarice. Ver suas ideias não apenas executadas, mas verdadeiramente apreciadas, era uma validação que nunca havia experimentado em tal escala. Estou pensando em expandir o escopo do projeto, continuou ele, agora virando-se completamente para ela. Não apenas uma linha sazonal, mas uma marca completa dentro da Novo Mundo. Pequenos Mundos por Clarice Oliveira. O que acha? Ela piscou, assimilando a magnitude da proposta. Joaquim, isso é enorme. Eu não sei se tenho experiência. Suficiente para... Você tem algo muito mais valioso que experiência, interrompeu ele gentilmente. Tem visão, autenticidade, uma compreensão instintiva do que traz alegria. O restante pode ser aprendido. Sob a luz suave dos postes, da rua com o som distante da cidade ao fundo, o momento parecia suspenso no tempo. Clarice percebeu que Joaquim havia se aproximado quase imperceptivelmente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não é apenas sobre negócios, Clarice. Sua voz baixou para quase um sussurro. Acho que você sabe disso. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi simultaneamente surpreendente e inevitável, como se tivessem estado em rota de colisão desde o primeiro encontro na confecção. Gentil, mas intenso. Hesitante, mas seguro. Carregava tanto a emoção do momento quanto a promessa de algo mais profundo, mais duradouro. Quando se separaram, Clarice manteve os olhos fechados por um momento, como se tentasse memorizar a sensação. Ao abri-los, encontrou Joaquim observando-a com uma expressão de vulnerabilidade que nunca havia visto em seu rosto geralmente composto. Eu não planejei isso, disse ele suavemente. Mas também não posso fingir que não venho pensando nisso há semanas. Eu também, admitiu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Mas Joaquim, nós somos tão diferentes. Eu trabalho em uma confecção, vivo em um apartamento pequeno com minha mãe. Você é dono de uma rede de lojas, vive em uma mansão. Como isso poderia... Ele tocou seu rosto gentilmente, interrompendo seu fluxo de preocupações. Mundos diferentes não significam valores diferentes, Clarice. O que vejo em você, sua integridade, sua dedicação, sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, transcende qualquer diferença superficial entre nós. As palavras tocaram algo profundo dentro dela,
mas as dúvidas persistiam. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente. O projeto, a possível marca própria e nós. É muita coisa de uma vez. Todo o tempo que precisar. Joaquim afastou-se ligeiramente, respeitando seu espaço. Não há pressa, Clarice. O que está nascendo entre nós merece a mesma atenção cuidadosa que você dedica a cada ponto em suas criações. Nas semanas seguintes, a relação entre eles evoluiu em um ritmo deliberadamente lento. Reuniões profissionais para discutir os próximos passos do projeto Pequenos Mundos gradualmente se estendiam para jantares casuais. Mensagens sobre tecidos e prazos de produção ocasionalmente derivavam para conversas mais pessoais. Maria Alice, percebendo a amizade crescente entre seu pai e sua nova designer favorita, não fazia nenhum esforço para esconder sua aprovação entusiasmada. Clarice continuava trabalhando na confecção durante o dia, mas agora com um plano claro para sua transição. O Sr. Silva, ao ser informado sobre a oportunidade que surgira, mostrou-se surpreendentemente compreensivo. Sempre soube que você era talentosa demais para ficar aqui para sempre, disse ele com uma mistura de orgulho e resignação. Só peço que termine o projeto dos uniformes antes de sair. E talvez, quando for uma designer famosa, lembre-se de quem lhe deu sua primeira grande chance. Em casa, Teresa observava a transformação gradual da filha com satisfação silenciosa. Não era apenas a oportunidade profissional, mas a forma como Clarice parecia mais segura, mais disposta a acreditar em seu próprio valor. Ele é bom para você, comentou Teresa uma noite, enquanto Clarice trabalhava nos esboços finais para a apresentação oficial da linha Pequenos Mundos. Não pelo que pode oferecer materialmente, mas porque vê em você o que eu sempre vi, alguém extraordinário que apenas precisava da oportunidade certa. Clarice sorriu para a mãe, grata por sua perspicácia e apoio incondicional. Ainda me preocupo com como nossos mundos tão diferentes poderiam se alinhar a longo prazo, admitiu. Mas ele tem razão sobre uma coisa. O que realmente importa são os valores compartilhados, não as circunstâncias externas. Pouco antes do lançamento oficial da linha infantil, quando os protótipos já haviam sido aprovados e a produção estava prestes a começar, Joaquim convidou Clarice e Teresa para um jantar em sua casa. Era a primeira vez que sua mãe conheceria Joaquim e Maria Alice, um passo significativo que não passou despercebido por nenhum dos envolvidos. Para surpresa de Clarice, Teresa e Joaquim, estabeleceram uma conexão quase imediata. Ambos compartilhavam um senso de humor seco e uma abordagem prática da vida, que transcendia suas diferentes experiências. Maria Alice, por sua vez, adotou Teresa como uma espécie de avó instantânea, fascinada pelas histórias da mulher mais velha sobre como costumava costurar vestidos de noiva em sua juventude. Após o jantar, enquanto Teresa e Maria Alice estavam entretidas, examinando álbuns de fotos antigas que a menina insistiu em mostrar, Joaquim convidou Clarice para uma caminhada pelo jardim, iluminado por pequenas luzes estrategicamente posicionadas. Sua mãe é incrível, comentou ele enquanto caminhavam lado a lado sob as árvores. Agora entendo completamente de onde vem sua força. Ela criou-me praticamente sozinha, trabalhando em 2 empregos por anos, respondeu Clarice, um toque de orgulho em sua voz. Nunca a ouvi reclamar, nem uma vez. Apenas seguia em frente um dia de cada vez, como você. Joaquim pegou suavemente sua mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Essa determinação silenciosa é uma das muitas coisas que admiro em você. Pararam próximos a uma pequena fonte no centro do jardim. A noite estava perfeitamente clara, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade ao redor. O momento carregava um peso de expectativa, como se ambos soubessem que algo significativo estava prestes a ser dito. Clarice, nas últimas semanas tenho pensado muito sobre o que você disse, começou Joaquim, sua voz mais suave que o habitual, sobre nossos mundos diferentes e os desafios que isso poderia representar. Ela assentiu, esperando que ele continuasse. Mas quanto mais conheço você, mais percebo que não são mundos diferentes,
apenas perspectivas diferentes do mesmo mundo. Ele sorriu, apertando gentilmente sua mão. E talvez seja precisamente isso que torna o que temos tão valioso. A capacidade de enriquecer a visão um do outro, de expandir nossos horizontes mutuamente. Clarice sentiu uma onda de emoção. Era exatamente o que ela mesma havia começado a perceber, mas ouvir as palavras ditas em voz alta tornava tudo mais real, mais possível. Não estou pedindo por certezas ou compromissos definitivos agora, continuou ele. Apenas pela chance de explorarmos juntos o que isso pode se tornar sem medo das diferenças externas, focando no que realmente importa, o que sentimos, os valores que compartilhamos, a vida que poderíamos construir. Sob o céu estrelado, com o suave murmúrio da fonte como única trilha sonora, Clarice percebeu que a escolha à sua frente não era realmente sobre mundos diferentes, mas sobre coragem. A coragem de permitir-se acreditar que merecia tanto a realização profissional quanto a felicidade pessoal. A coragem de aceitar que, às vezes, os padrões mais bonitos surgem quando fios inesperados se entrelaçam. O lançamento da linha Pequenos Mundos por Clarice Oliveira foi um sucesso que superou todas as expectativas. O evento ocorreu em uma tarde ensolarada de sábado, na loja principal da Novo Mundo, transformada para a ocasião em um espaço mágico cheio de elementos interativos que refletiam o espírito das roupas. Crianças pequenas desfilavam usando as criações de Clarice, demonstrando entusiasticamente os bolsos secretos, as camadas transformáveis e os detalhes surpreendentes que caracterizavam cada peça. Em primeira fila estavam Teresa, radiante de orgulho, e Maria Alice, que assumira o papel não oficial de assistente júnior de design, e explicava confiantemente as características especiais das roupas para qualquer um que parasse para ouvir. Jornalistas de moda, influenciadores digitais e compradores de grandes lojas circulavam pelo espaço, claramente impressionados com a inovação e originalidade da coleção. Para Clarice, o momento era surreal. Vestindo um traje elegante mais simples que ela mesma havia desenhado, alternava entre falar com a imprensa, receber cumprimentos de estranhos e trocar olhares cúmplices com Joaquim, que observava tudo discretamente do fundo do salão, permitindo que ela fosse o centro das atenções. Como se sente vendo suas criações recebendo tanto reconhecimento? Perguntou uma jornalista de uma revista de moda importante. É como um sonho, respondeu Clarice, honestamente. Mas um sonho construído com muito trabalho concreto, muitas noites em claro e incontáveis pontos de costura. Você tem formação formal em design de moda? Não. Aprendi a costurar com minha mãe e aperfeiçoei as técnicas por conta própria ao longo dos anos. Clarice fez uma pausa, então acrescentou com confiança recém-encontrada. Mas acho que isso me deu uma perspectiva única. Não estou limitada por regras convencionais ou tendências passageiras. Minha preocupação sempre foi criar peças que tivessem significado, que contassem histórias. A jornalista parecia genuinamente impressionada. E como surgiu a parceria com a Novo Mundo? Não é comum uma grande rede investir em uma designer desconhecida e sem formação tradicional. Clarice olhou para Joaquim, que assentiu levemente, encorajando-a a compartilhar a história. Começou com um projeto de uniformes escolares. O Sr. Queiroz viu meu trabalho e reconheceu seu potencial além do convencional. Ele acreditou na minha visão quando eu mesma ainda tinha dúvidas. Ao final do evento, quando os últimos convidados começavam a se dispersar, Joaquim finalmente se aproximou acompanhado pelo diretor financeiro da empresa e alguns executivos seniores. Os números preliminares já estão chegando, disse ele, sem conseguir esconder o entusiasmo. As pré-vendas online explodiram durante o evento. Parece que temos não apenas um sucesso de crítica, mas também comercial. O diretor financeiro, um homem habitualmente sério e pragmático, parecia quase animado. Se as vendas continuarem, neste ritmo, teremos que acelerar a produção da segunda leva. Raramente vemos este tipo de resposta imediata para uma linha estreante.
Depois que os executivos se afastaram, Joaquim pegou discretamente a mão de Clarice. "Você brilhou hoje", disse ele suavemente. "Não apenas pelo sucesso da coleção, mas pela maneira como conduziu tudo. Parecia que você sempre pertenceu a este mundo." "Ainda estou me acostumando", admitiu ela, "mas não me senti como uma impostora, o que já é um grande progresso." Maria. Alice correu até eles, interrompendo o momento com sua energia inesgotável. "Clarice, todo mundo quer uma roupa dos pequenos mundos. Minhas amigas estão super invejosas porque eu tenho peças exclusivas que nem lançaram ainda." Ela puxou a mão de Clarice. "Vem, a vovó Teresa quer falar com você." Clarice deixou-se ser, guiada pela menina, até onde sua mãe estava sentada, conversando animadamente com algumas das costureiras da confecção Silva que haviam sido convidadas para o evento. O modo como Maria Alice se referia a Teresa como vovó, um desenvolvimento recente e espontâneo, ainda causava uma onda de emoção em Clarice cada vez que ouvia. Teresa levantou-se para abraçar a filha, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha", sussurrou ela. "Seu pai deveria estar aqui para ver a mulher extraordinária que você se tornou." "Ele perdeu sua chance", respondeu Clarice suavemente. "Mas você esteve aqui, em cada passo do caminho, e isso é o que importa." A celebração continuou com um jantar íntimo para um grupo seleto. Clarice, Teresa, Joaquim, Maria Alice, o Sr. Silva e sua esposa, e algumas pessoas-chave da equipe da Novo Mundo. Em um restaurante exclusivo da cidade, em uma sala privativa, decorada com tecidos coloridos e elementos que faziam referência à coleção infantil, todos brindaram ao sucesso do lançamento e às possibilidades futuras. No meio do jantar, Joaquim pediu a atenção de todos com um leve tilintar de sua taça. "Hoje não celebramos apenas o lançamento de uma coleção de roupas", começou ele, seu olhar fixo em Clarice. "Celebramos o que pode acontecer quando reconhecemos e valorizamos o talento autêntico, quando derrubamos barreiras arbitrárias entre mundos supostamente diferentes." Ele fez uma pausa, sua expressão suavizando-se. "Clarice representa para mim algo que nossa sociedade frequentemente esquece, que a verdadeira inovação não vem de fórmulas pré-fabricadas ou credenciais impressionantes, mas da combinação única de talento natural, trabalho árduo e perspectiva original. O sucesso que testemunhamos hoje é apenas o começo do que sua visão pode alcançar." Clarice sentiu o rosto esquentar com o elogio público, mas também um senso de validação que nunca havia experimentado antes. Por anos, havia duvidado de seu próprio valor além das paredes da pequena confecção. Agora, sentada entre pessoas que genuinamente respeitavam seu trabalho, com Joaquim olhando-a daquela maneira que fazia seu coração acelerar, sentia-se finalmente em casa, em sua própria pele. Nos meses seguintes, a vida de Clarice transformou-se em um turbilhão de novas experiências. O sucesso da linha Pequenos Mundos levou a convites para palestras, entrevistas em revistas de moda e até mesmo consultorias para outras marcas interessadas em sua abordagem inovadora. Ela deixou oficialmente a confecção Silva, mas manteve uma relação próxima com seu antigo chefe, ocasionalmente pedindo sua opinião sobre novos projetos. Teresa, para surpresa de todos, descobriu uma segunda juventude. Começou a ajudar nas aulas de costura básica que Clarice havia iniciado, como um projeto paralelo para jovens de comunidades carentes, uma forma de retribuir e abrir portas para talentos que, como ela própria, poderiam nunca ter acesso à educação formal em design. O relacionamento entre Clarice e Joaquim aprofundou-se gradualmente, com respeito mútuo pelo espaço e independência de cada um. Ele admirava como ela mantinha sua autenticidade, apesar do sucesso crescente. Ela apreciava como ele equilibrava seu papel de empresário com sua dedicação genuína como pai e companheiro. Maria Alice, por sua vez, floresceu na nova dinâmica familiar que se formava. Sua paixão por moda, inicialmente centrada apenas no vestido de Lili, expandiu-se sob a tutela de Clarice. Aos 8 anos,
já desenhava seus próprios modelos fantasiosos e aprendia técnicas básicas de costura com... Teresa foi durante os preparativos para o baile de primavera da escola, para o qual Clarice havia, de fato, criado um vestido que equilibrava magistralmente o desejo de Maria Alice por magia e brilho com elegância apropriada para sua idade, que um novo desenvolvimento surgiu. Clarice estava nos toques finais do vestido, ajustando a saia de camadas, leves enquanto Maria Alice observava com expectativa quase palpável. Clarice, a voz da menina soava inusitadamente séria. Você e papai vão se casar algum dia? A pergunta pegou Clarice completamente desprevenida. Embora seu relacionamento com Joaquim fosse sólido e cada vez mais profundo, eles haviam deliberadamente evitado discussões sobre planos formais de longo prazo, ambos apreciando o desenvolvimento natural do que tinham. Eu... Não sei, Alice. Isso é algo que seu pai e eu teríamos que decidir juntos quando for o momento certo. E quando vai ser o momento certo? Insistiu a menina com a persistência característica das crianças. Essas coisas não têm um cronograma definido, respondeu Clarice gentilmente, ajustando um último detalhe no vestido. Por que a pergunta? Maria Alice mordeu o lábio, subitamente parecendo vulnerável. Porque eu queria que você morasse com a gente. Para sempre. E a vovó Teresa também. Seus olhos encheram-se de lágrimas inesperadas. E tenho medo que se vocês não se casarem, um dia você vá embora. Clarice abandonou imediatamente o vestido e abraçou a menina. Oh, Alice! Eu não vou a lugar algum, casada com seu pai ou não. Ela afastou-se ligeiramente para olhar nos olhos da criança. Algumas pessoas não precisam de documentos oficiais ou cerimônias para serem família. O que sinto por você e seu pai é real e duradouro, independentemente de títulos formais. Maria Alice pareceu considerar isso profundamente. Mas seria mais legal se você fosse oficialmente minha madrasta, argumentou, recuperando parte de sua tenacidade habitual. Poderíamos ter os mesmos sobrenomes e tudo. Clarice não pôde deixar de sorrir diante da lógica infantil. Bem, isso certamente seria uma consideração importante. Vou manter isso em mente. O que Clarice não sabia era que Joaquim havia ouvido grande parte da conversa da porta do quarto. Ele se afastou silenciosamente, uma expressão pensativa em seu rosto. 2 semanas depois, após o baile de primavera, onde o vestido de Maria Alice havia sido de fato um sucesso estrondoso entre as crianças e pais, Joaquim convidou Clarice para um fim de semana especial. Ele havia alugado uma pequena casa de campo nas montanhas, algumas horas de distância da cidade. Maria Alice passaria o fim de semana com Teresa, um arranjo que ambas adoravam e que havia se tornado comum nos últimos meses. A casa era um refúgio encantador, aconchegante e rústica, com lareiras, uma vista deslumbrante para o vale e total privacidade. Na primeira noite, após um jantar simples que prepararam juntos, Joaquim convidou Clarice para uma caminhada sob as estrelas. A noite estava perfeitamente clara, com milhares de estrelas visíveis longe das luzes da cidade. Você parece pensativo, comentou Clarice, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma trilha suavemente iluminada por lanternas estrategicamente posicionadas. Algum problema com a empresa? Nada disso, respondeu ele apertando levemente sua mão. Estava pensando sobre algo que Maria Alice disse a você algumas semanas atrás. Sobre nós nos casarmos. Clarice sentiu o rosto esquentar. Você ouviu aquela conversa? Parte dela. Joaquim sorriu. E tenho pensado muito sobre isso desde então. Ele a guiou para um pequeno gazebo decorado com luzes delicadas e flores silvestres. O cenário era obviamente preparado, e o coração de Clarice acelerou ao perceber a possível implicação. Não vou fingir que não planejei este momento, admitiu Joaquim, confirmando suas suspeitas. Porque, diferente do que disse a Maria Alice, eu acredito que alguns momentos importantes merecem um pouco de planejamento e cerimônia. Ele pegou ambas as mãos dela nas suas, seus olhos refletindo as pequenas luzes ao redor deles.
Quando Laura faleceu, achei que nunca mais sentiria o tipo de conexão que tivemos. Não por falta de oportunidades, mas porque algo fundamental dentro de mim havia mudado. Sua voz era suave, mas firme. Então você entrou inesperadamente em nossas vidas, com seu talento extraordinário, sua integridade inabalável e sua capacidade de ver beleza onde outros veem apenas o trivial. Clarice sentiu lágrimas se formando, mas não tentou contê-las. Você não apenas restaurou um vestido de boneca, Clarice. De certa forma, você restaurou nossa capacidade de imaginar um futuro repleto de possibilidades. Joaquim soltou uma de suas mãos e alcançou o bolso do casaco, retirando uma pequena caixa de veludo. E agora não consigo imaginar esse futuro sem você como parte dele. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pedra verde azulada que lembrava a cor dos olhos de Clarice, cercada por pequenos diamantes em um desenho que, notou ela com emoção, parecia inspirado nos padrões de bordado que ela frequentemente usava em suas criações. Clarice Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa, parceira na vida e, como Maria Alice diria, madrasta oficial. O riso misturou-se às lágrimas de Clarice. Por um momento, flashes de sua jornada passaram por sua mente. A menina que perdera o pai cedo demais, a jovem que sacrificara seus sonhos para ajudar a mãe, a costureira talentosa mas anônima da pequena confecção. E agora, aqui estava ela, amada e valorizada não apenas por seu talento, mas por quem era em sua totalidade. Sim, respondeu simplesmente, sua voz carregada de emoção. Sim a tudo isso. Quando Joaquim deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, Clarice não pôde deixar de notar a simbologia. Como na costura perfeita, às vezes peças aparentemente distintas se unem com tal naturalidade que parece que sempre estiveram destinadas a formar um padrão único e harmonioso. Casamento, realizado 6 meses depois, foi uma celebração que refletia perfeitamente quem eles eram individualmente e como casal. Nem ostensivamente luxuoso, nem excessivamente simples, o evento ocorreu nos jardins da mansão Queiroz, transformados por Clarice em um cenário que mesclava a elegância refinada com toques acolhedores que faziam todos os convidados, desde executivos da Novo Mundo até as antigas colegas da confecção, sentirem-se igualmente bem-vindos. Clarice criou seu próprio vestido, naturalmente. Um modelo que, como suas melhores criações, parecia simples à primeira vista, mas revelava camadas de complexidade e significado à medida que se olhava mais de perto. O tecido principal era uma seda em tom suave de marfim, mas o verdadeiro trabalho artístico estava nos detalhes, bordados que contavam a história de sua jornada, desde pequenos motivos que representavam sua infância com Teresa, até elementos que simbolizavam sua carreira, e finalmente o encontro com Joaquim e Maria Alice. Maria Alice, radiante em seu papel de dama de honra principal, usava um vestido que ela mesma havia ajudado a desenhar sob a orientação de Clarice, sua primeira criação semi-profissional, como declarava orgulhosamente a quem quisesse ouvir. Teresa, elegante em um traje azul petróleo que Clarice havia feito especialmente para ela, foi escoltada até seu lugar de honra pelo Sr. Silva, que havia se tornado uma espécie de figura paterna para Clarice ao longo dos anos. Quando chegou o momento dos votos, o casal optou por palavras pessoais em vez de fórmulas tradicionais. Joaquim falou sobre como Clarice havia trazido cor de volta à sua vida quando ele nem mesmo percebia que vivia em tons de cinza. Ela, por sua vez, falou sobre como ele havia lhe dado não apenas oportunidades profissionais, mas a confiança para acreditar que merecia ocupar qualquer espaço, independentemente de suas origens. Como na costura mais fina, nossos caminhos, separados, foram alinhavados um ao outro ponto a ponto, dia a dia, até formarem algo novo e indivisível, disse ela, sua voz clara e firme apesar da emoção. E esse é o verdadeiro milagre. Não que mundos diferentes possam se encontrar, mas que ao se encontrarem criem um mundo inteiramente novo,
mais rico e completo que qualquer um dos originais. Após a cerimônia, durante a recepção que se seguiu, Joaquim surpreendeu Clarice com um anúncio. Ele havia adquirido um edifício histórico no centro da cidade, que seria convertido na sede da recém-criada Fundação Pequenos Mundos, uma instituição sem fins lucrativos dedicada a descobrir e nutrir talentos em design e artesanato entre jovens de comunidades carentes. Inspirado pela sua história e visão, explicou ele à multidão de convidados. Um lugar onde o talento será reconhecido independentemente de credenciais formais ou origens socioeconômicas. Mais tarde, quando os últimos convidados começavam a se despedir e Maria Alice finalmente sucumbira ao cansaço, adormecendo em uma poltrona com Lili firmemente abraçada contra o peito, Clarice e Joaquim encontraram um momento de quietude juntos, observando os jardins agora iluminados por lanternas e o céu estrelado acima. Ela recostou-se contra ele, sentindo seu braço seguro ao redor de sua cintura. "Feliz?" perguntou ele simplesmente. Clarice considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Felicidade sempre parecera um conceito abstrato, algo que outras pessoas perseguiam enquanto ela se concentrava em responsabilidades práticas e sobrevivência diária. Mas agora, olhando para trás em sua jornada e à frente para as possibilidades que se abriam, ela reconhecia um contentamento profundo que transcendia alegrias momentâneas. "Mais do que isso", respondeu finalmente. "Em paz, como quando você finalmente encontra o padrão perfeito para um tecido difícil, ou quando uma costura complicada se resolve exatamente como você imaginou." Joaquim sorriu, compreendendo perfeitamente sua analogia têxtil. "Algumas costuras estão destinadas a durar uma vida inteira", disse ele suavemente, beijando sua têmpora. "E além", completou ela, virando-se em seus braços para encontrar seus lábios em um beijo que carregava tanto promessas para o futuro quanto gratidão pelo caminho que os havia trazido até ali. De uma pequena costureira anônima em uma confecção abafada a uma designer respeitada com sua própria marca e fundação, a jornada de Clarice havia sido extraordinária por qualquer medida. Mas seu verdadeiro triunfo não estava nas conquistas externas ou no reconhecimento público. Estava em ter permanecido fiel a si mesma enquanto crescia, em ter encontrado um equilíbrio entre honrar suas raízes e abraçar novas possibilidades, em ter costurado meticulosamente uma vida que acomodava tanto suas ambições quanto seu coração. No centro dessa vida, agora estavam Joaquim e Maria Alice, não como um conto de fadas de resgate, mas como parceiros genuínos em uma história que continuariam a escrever juntos, ponto a ponto, dia a dia, entrelaçando seus destinos em um padrão único e insubstituível. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.